Aliás, por falar em medo, uma das primeiras testemunhas a ser ouvidas pela polícia morre de medo. Morre de medo de ser morta. Saiu de São José dos Pinhais e está em São Paulo. E atenção, Paraná, às 18 horas e 11 minutos. Nós estamos recebendo aqui nos estúdios da RIC TV Record, do Cidade Alerta Paraná, o advogado Jacó Filho. Ele representa esta testemunha que teria sido ameaçada de morte. Com exclusividade, ele vai conversar comigo ao vivo. Afinal de contas, onde está essa testemunha? Quais seriam as razões pelas quais ela teria sido ameaçada? E mais, por quem teria sido ameaçada? Vamos ver um trechinho das ameaças. Coloca aí. Ô irmão, o Jair me ligou agora aqui, aí pediu pra te avisar. Foi um cara bandidão na casa do Tico lá, querendo saber de você, perguntando de você pro Ticom. Aí me mandou avisar que nem é pra você voltar, porque ele tá atrás de você pra te pagar. Foi o Ticom que falou, né? Pra te avisar daí, irmão. Olha essa merda. Eu quero saber, essa testemunha está protegida por algum plano aí do governo de proteção a testemunhas? O doutor Jacó daqui a pouquinho vai me responder isso e vai me responder uma outra história que é uma polêmica envolvendo ele e o advogado de defesa da família Edson Brits, o advogado Daledoni, que ele fez uma acusação pela imprensa. E eu vou lhe perguntar aqui ao vivo, doutor Jacó, como é que o senhor responde a essa acusação do Daledoni Júnior? Daqui a pouquinho volto a conversar com o advogado. Coisa vai ferver aqui, viu, gente? Volto a repetir, quero conversar sobre essa história da morte do jogador Daniel. Um homem, um réu, confesso, que num primeiro momento diz que agiu movido por um sentimento de proteção às mulheres brasileiras, olha só, porque o jogador Daniel teria tentado estuprar a sua mulher. Aí o nosso repórter, o Ricardo Vilches, foi atrás de mais detalhes sobre a relação do Edson com policiais. Policiais civis, policiais militares. Por que o Edson tinha essas relações com a polícia? Por que tinha? Deixa eu ver, Ricardo. Quem é o policial militar que correu para ajudar Edson Brits quando foi preso? O que diz o policial civil, dono do Veloster, usado para transportar Daniel ainda vivo? São mais dois pontos que surgem relacionados ao crime de maior repercussão no estado nos últimos anos. O assassinato do jogador Daniel Correia. Edson Brits, o Juninho Riqueza, confessou o crime para a polícia. E desde então, o comerciante, dono de 2 lojas de frios, se revelou um homem de relações pra lá de suspeitas. A moto de 1000 cilindradas que exibia nas redes sociais é de um preso pela Polícia Federal por tráfico. O chip do celular era de um outro, que foi morto numa troca de tiros. A carretinha de um preso por furto de veículos. Até mesmo o deputado estadual Rubens Recalcati foi envolvido nessas relações com a família Brits. Cris, minha amiga especial, minha amiga suspeita. Deus te abençoe, muitas vitórias na tua vida. A situação, agora constrangedora, obrigou o ex-delegado a se explicar. Um encontro, eu diria quase que informal, que você acaba conhecendo. Eu acabo conhecendo as pessoas no meu dia a dia pela cidade, tanto lá como delegado de polícia nos locais de crime, tanto quanto agora como político. Então eu recebo lá na minha rede social ou por telefone ou no meu gabinete convites. Doutor, gostaria que o senhor viesse no aniversário da minha filha aqui no Sítio Cercado, aqui em Tamandaré, aqui em Rio Branco do Sul, e eu procuro ir em todos. O mesmo vídeo traz um outro policial na festa, Edenir Canton, o gaúcho, um investigador já preso por extorsão e que está afastado da função. O Veloster, que estava com Juninho Riqueza e que serviu para transportar Daniel ainda vivo, foi apontado como sendo de gaúcho. Em nota, a defesa do policial informou que o carro foi vendido para Edson Brits em junho deste ano e que desde esta data, Gaúcho não tem qualquer vínculo com o referido bem. Mas não explica qual a relação do policial com a empresa de material de construção que consta como verdadeira dona do veículo no Detran. Mas no mesmo mês de junho, 10 dias antes do negócio, Juninho foi detido pela Polícia Militar por posse ilegal de arma de fogo. Na delegacia deu carteirada e citou o nome do deputado Recalcati.
E conforme o boletim, teve a ajuda de um tenente da PM que foi até a delegacia Apaisana. O tenente Rocha está lotado no 23º Batalhão na cidade industrial de Curitiba. É novo na capital e não há informações de como conheceu Juninho Riqueza. O episódio foi parar na corregedoria da PM. Verificando através dos boletins de ocorrência, na qual esse possível autor dos fatos, Edson Brites, estava envolvido, nós tivemos aí, esse ano, de uma ocorrência em que ele foi localizado aí dentro do seu veículo portando uma arma de fogo e que foi até o local a um oficial nosso, né, da corporação, a fim apenas de acompanhar os fatos, mas não houve de nada irregular até o presente momento verificado. Não houve nenhuma intervenção, não houve nenhum ato que viesse em desabono à conduta desse oficial. O tenente Rocha nem precisou ser ouvido nesse procedimento. E por isso aquela pergunta ficou sem resposta. De onde se conhecem o PM e Juninho Riqueza? Vamos lá, nós temos 7 pessoas presas, 7 pessoas presas. Mas nós sabemos que outras tantas estavam na casa onde se iniciou o crime. E eu recebo agora, agradeço a presença do advogado Jacó Filho, ele que veio do estado de São Paulo. Doutor, o senhor representa uma das testemunhas, uma das principais testemunhas deste crime. E a pergunta que eu lhe faço é o seguinte: aonde está essa testemunha que eu sei não está mais em São José dos Pinhais, e por que ela saiu de São José dos Pinhais? Boa tarde. Boa tarde, como vai você? É um prazer estar aqui. A testemunha se encontra no estado de São Paulo e exatamente teve que sair daqui, teve que sair da região do estado do Paraná por conta das ameaças sofridas, não só por pessoas ligadas a Edson Brites e pelo próprio Edson Brites. Por isso ela teve que se mudar por temor, por temer pela própria vida. Mas qual é a ameaça? Olha, fizeram muitas ameaças. No começo, logo após o crime, as ameaças eram ameaças veladas pelo telefone, dizendo aonde encontrar, como fazer. E aí, depois, vem dentro do shopping, na segunda-feira, às 2h da tarde, no shopping de São José, as ameaças foram claras, elas foram muito cristalinas, no sentido de dizer, olha, eu sei quem estava na cena do crime. Se esse elo se romper, se alguma informação for diferente, porque o Edson tentava mudar a versão do crime. Ele estava coagindo todas as testemunhas a mudar a versão. E aqueles que não aceitassem aquela versão, ele saberia, e as palavras dele são, qualquer um de vocês que romper o elo, eu sei quem foi. Isso significa morte? É natural, fica evidente, vindo de um indivíduo como Edson Brites, fica evidente que você está deixando claro que se alguém vazar alguma informação, se alguém tiver coragem de comentar com a polícia o que realmente aconteceu, que aquela história contada de que ele teria ido embora, que o Daniel teria ido embora, se alguém tivesse contado algo diferente daquilo, fica evidente que morreria. O que o seu cliente viu, afinal, e qual é a relação dele com o Edson Brites? Ele é a primeira pessoa, ele é a testemunha-chave, ele é a pessoa que desvenda, claramente com a atuação policial, aliás, uma bela atuação policial, mas é a primeira pessoa a identificar todos os criminosos e a conduta de cada um. O que fulano fez, o que Beltrano fez, o que o Edson Brites fez, ele é o primeiro a entregar tudo isso. E aí, diante disso, ele era a testemunha-chave. A relação dele com o Edson, ele tinha um grau de amizade com a Alana, filha de Edson. Então, daí surge o vínculo entre eles. Por que o seu cliente estava na cena do crime? Haveria um after, como se diz hoje, haveria um after, eles saem dessa casa noturna de prenome Shed e vão para lá para se divertir. A intenção de todas as testemunhas que estavam ali, das demais meninas, da própria testemunha, o Lucas Mineiro, eram de se divertir. Não imaginavam o que iria acontecer ali, né? Eu quero, de novo, pedir. E aí eu gostaria que você comentasse sobre essas ameaças, quem está falando com quem, coloca para mim no ar. Este aqui é uma das gravações, porque devem existir outras talvez, e daqui a pouquinho você me informa se existe ou não, uma das gravações que seriam ameaças ao seu cliente. E a pessoa coloca no ar. Ô irmão, o Jair me ligou agora aqui, aí pediu para te avisar. Foi um cara bandidão na casa do Tico lá, querendo saber de você. Perguntando de você pro Ticom. Aí me mandou avisar que nem é pra você voltar, porque ele tá atrás de você pra te pagar. Foi o Ticom que falou, né? Pra te avisar daí, irmão. Olha essa merda.
Quem é esse Tico ou Ticon? Então, Paulo, o que a polícia está investigando agora, né? A polícia está fazendo um belíssimo trabalho em descobrir todas essas fontes, essas células criminosas. A polícia está fazendo um bom trabalho em resolver isso. E é agora o que está sob investigação para tentar descobrir quem são essas pessoas. O que se tem, o que se ventila é a hipótese, e na verdade não é uma hipótese, já está bem avançado, a investigação está bem avançada, são pessoas vinculadas diretamente ao Brits. Me chamou a atenção que você fala em célula criminosa, então você já tem a certeza e convicção de que o Edson Brits não se está falando de um crime específico contra o jogador Daniel, nós estamos falando de uma organização criminosa por trás desse crime? Paulo, eu digo para você com segurança, como advogado criminal e militando todos os dias, lidando com pessoas e crimes dessa natureza. Uma pessoa capaz de cometer um crime da forma, com a barbaridade que cometeu e com essa arquitetura, claramente nós estamos falando e tendo pessoas vinculadas a ele, que começam a fazer ameaças, direcionar isso às testemunhas, não se intimidando com o aparato policial, não se intimidando com a autoridade do Estado. Claramente nós falamos de uma organização criminosa. Ele é um bandido, e eu não tenho dúvida nenhuma disso. E não está sozinho? Não está sozinho, claramente não. Eu quero pedir mais um trecho da reportagem das ameaças, dá uma olhada. O Jair falou bem assim, mano, que o Piá foi lá, aí perguntou de você pro Ticon, perguntou se ele tava falando com você, aí ele falou que não, dele, então se souber de alguém que tá falando com ele, manda avisar, se ele tiver com a intenção de voltar para São José, para ele não voltar, porque aqui ele vai morrer primeiro dia que pisar. Vocês imaginem o seguinte, quer dizer, o rapaz dizendo que o seu cliente, a testemunha-chave, no dia em que puser o pé novamente em São José dos Pinhais, vamos reafirmar aqui, o seu cliente morava em São José dos Pinhais, está fora do estado por uma questão de segurança, o dia que ele voltar a pisar em São José dos Pinhais, eles executam o seu cliente. Essa informação que nos foi trazida, e tem um dado, uma coisa muito interessante, que se você for analisar, quando a testemunha faz o seu depoimento na delegacia de polícia, essas ameaças chegam poucas horas antes do Brits ser preso. Então você tem aqui um conflito de datas onde fica evidente tudo isso que está acontecendo. E é natural que ele tenha esse medo. Diante de tudo isso, é natural que ele sinta esse medo, porque como diz a própria gravação, se ele pisar aqui, ele vai morrer. Mas a polícia já me garantiu, isso está tudo muito tranquilo, a polícia já me garantiu que quando ele tiver que vir depor, em juízo, em outros lugares, a polícia dará todo o aparato para que ele se sinta seguro e tudo isso possa acontecer. A família do seu cliente, do mineiro, eles moram em São José dos Pinhais? Moravam e também tiveram que se mudar. A família inteira? Avô, mãe, cachorro, papagaio, todo mundo. Aqui nós temos a mãe dele também, que foi ameaçada, é isso? A mãe foi, na verdade, um porta-voz. Se você olhar nessa mensagem, a mãe é a pessoa que recebe a mensagem porque o cliente, a testemunha, não tem mais redes sociais, não tem mais telefone, porque está protegida. Então, a única forma que a ameaça tinha como chegar até ele ou até mim foi através da mãe e essa. O seu cliente está protegido pela questão da testemunha? Está protegido. Mas protegido pelo governo, pela questão da proteção testemunhal ou escondida? Ela está escondida. Está escondida. Está escondida. E por que ela lhe contratou, se afinal de contas ela não é partícipe, se ela não está sendo investigada pela polícia? Por que ela tem que ter um advogado? Porque uma situação, primeiro que toda pessoa tem o direito de ter um advogado para ver os seus direitos assegurados. Mas muito mais do que isso, é um caso em que ele é um jovem de 23 anos, que não tem nenhuma relação com organização criminosa nenhuma, é um jovem que tem um passado limpo, e ele se vê numa situação como essa, se viu diante de uma cena como essa e ameaçado, ele não sabia o que fazer. Se eu procuro a autoridade policial e relato aquilo que sei, morro. Se eu não procuro, eu estou conivente com um crime. Então, por não saber a situação jurídica que se encontrava, busca o auxílio jurídico de um advogado e eu o aconselhei naturalmente a falar a verdade e dizer tudo o que estava acontecendo. Coloca mais um trechinho aí para a gente compreender essa situação. Ele entra na residência, eu não vejo o que acontece a partir dali e escuto gritos de socorro. No que eu escuto gritos de socorro, pedindo para acudir, porque senão aconteceria uma tragédia, eu vou por fora da casa, pois a porta do quarto está trancada, olho pela janela e ele está sendo enforcado e tomando muita porrada, muita porrada. Nesse momento, eu tento separar, não consigo, recebo ameaça que eu vou ajudar e posso ser o próximo, que eu seria o próximo se eu continuasse tentando separar. E aí então, nesse momento, eu pego e saio da janela.
E entram mais 3 rapazes no quarto. 2 rapazes inicialmente e continuam a agressão, a bater muito. E aí então entra mais um rapaz e eles tiram um rapaz de dentro do quarto e jogam para fora, um pouquinho para fora da garagem, no concreto. E ele continua as agressões, falam para ele que ele mexeu com mulher de bandido e que ele não poderia ter feito isso e tiram a cueca dele por ele ter feito o que ele fez. Bom, nós temos aí o Lucas, o seu cliente, o que ele fala, mas eu gostaria de saber o seguinte. O Lucas sabe até que momento? Porque as informações que temos é de que o Veloster saiu com 4 pessoas dentro, o Edson e outros 3. E que não existiam outras pessoas a testemunhar no momento em que o Veloster sai da casa e vai para a região rural de São José dos Pinhais. O que, afinal de contas, o seu cliente viu? Ele presencia desde o começo, quando há os primeiros pedidos de socorro, e naquele momento não se sabia se aqueles pedidos de ajuda eram um pedido de ajude o Daniel por tudo que está acontecendo. Ele presencia desde o início, das primeiras agressões, até o Daniel ser colocado no porta-mala do Veloster. É isso que ele presencia, e dali para frente ele não vê mais, porque já entraram no carro e foram embora. Eu vi você dizer de uma rede de televisão, aliás, a própria Record, com relação à inocência do Purcote, de que o jovem, o gêmeo, estaria sendo arrastado para a cena do crime. Afinal de contas, o Purcote não participou, não deu a faca. O que diz o seu cliente? Olha, o que a testemunha diz e o que outras testemunhas também dizem é de que Purcote é absolutamente inocente. Pautado em tudo aquilo que li do inquérito policial, tudo aquilo que vi e agora a minha experiência pessoal, eu não tenho dúvidas disso. O problema é que outros acusados, e aqui eu gostaria de abrir um parêntese, Paulo, porque é uma situação um pouco incômoda, você vê e não vê pudor nenhum em acusados apontarem para outras pessoas inocentes. A história da faca, que é o que dizem que o Purcote teria buscado a faca e tudo mais, eu não sou o advogado dele, mas eu estive presente por parte dessa investigação, e é mentira. A testemunha que eu represento, outras testemunhas que são representadas, deixam isso muito claro. Quem pega a faca é o Brits. Não tem a participação do Purcote. Isso é uma alegação da defesa tentando de alguma forma diluir a proporcionalidade da culpa. Não tem uma testemunha que diz que foi o Purcote que pegou a faca? Tem uma testemunha, a Evelyn. Mas por que ela mentiria? Então, aí o que nós temos que levar em consideração, primeira coisa, eu não posso dizer se ela mente ou não. Você tem que sopesar coisas. A Evelyn é a pessoa que está cozinhando um estrogonofe enquanto tem uma pessoa sendo decapitada. Isso é, no mínimo, para dizer o mínimo, estranho. Então, e ela tem uma ligação muito forte com a família Brits. Espera aí, doutor, essa sua afirmação é complicada. Quer dizer, a Evelyn, então, passa a ter alguma influência nesse crime? Eu não poderia te dizer isso, não compete a mim te falar algo dessa natureza, e eu não teria a coragem, a decência de acusar o inocente, diferente do que estão fazendo. Eu não teria essa coragem. Mas me chama a atenção, e isso pode ser questionado para qualquer jurista, você pode matar essa dúvida, me chama a atenção, no mínimo você tem que prestar atenção que na cena do crime tem uma pessoa que enquanto tem um outro sendo agredido, uns estão pulando o muro, outros estão correndo, amedrontados, e tem uma pessoa cozinhando estrogonofe. Isso é no mínimo estranho. Doutor, falar em cozinhando estrogonofe, nós temos o escritório do advogado Cláudio Daledoni, que enviou uma nota dizendo sobre a sua atuação neste caso. E aí aquela história, né? Por que o advogado Jacó Filho sai de São Paulo, vem para Curitiba interferir? E aí ele diz o seguinte, ele questiona a sua participação, dizendo que o senhor está querendo ser protagonista, quer linha de frente de uma história, não é isso? Volta para minha nota ali, que eu vou ler a nota na íntegra, que é o que ele diz. Quer ver só? Ele diz o seguinte, enviou a seguinte nota. Sobre os áudios apresentados à autoridade policial, onde um informante é supostamente ameaçado, os mesmos não possuem validade jurídica, apenas demonstram necessidade de quem os trouxe manter um protagonismo no caso Daniel. Ou seja, você estaria puxando as luzes para você. Por quê? Olha, eu tenho algumas considerações a fazer sobre isso. Primeiro, porque eu não preciso disso. Eu sou um advogado com uma formação, eu não tenho necessidade disso. Eu defendo os interesses de uma pessoa que está sendo ameaçada. Com relação a essa nota, fora o erro gramatical crasso que tem ali, tem erros técnicos nela. Né? E aí quando você vê, isso é uma técnica da defesa, é uma manobra, e eu sou advogado de defesa e não tem problema nenhum com isso. Não tem problema o Daledoni ser um advogado de defesa, que isso fique
claro. Mas o que você nota ali é, para desqualificar, para tirar a credibilidade do que a testemunha disse, você passa a atacar aquilo que ela relata. Você passa a atacar o protagonista daquela história, daquele depoimento, e não o protagonista desse assassinato terrível. Então, quando você vê ali ele dizer, o informante, ele sabe, ou em tese deveria saber, porque tem formação jurídica, que não se trata de um informante. O informante, ele não tem o dever de dizer a verdade. Então você vê uma mensagem subliminar ali. Ele é testemunha, e a testemunha tem a obrigação, segundo a nossa legislação, de dizer a verdade. Tem essa primeira questão que tem que ser levada em consideração. E o que você percebe é que tentar buscar um protagonismo, eu já disse outrora, e repito aqui, sem medo nenhum, o protagonismo é do cliente dele. O protagonismo é do Edson Brits. A testemunha é uma pessoa que, infelizmente, estava lá e presenciou algo dessa natureza. Mas o protagonismo é desse senhor, que joga o órgão genital num rio, que não tem nenhum apreço pela vida humana. É dele o protagonismo, não meu. Pela sua experiência, esse caso termina no tribunal do júri e termina de que forma? Terminará obrigatoriamente os crimes dolosos contra a vida, ou seja, quando alguém mata, tira a vida de uma outra pessoa, por questões constitucionais, por ordem constitucional, isso é levado ao tribunal do júri, ao tribunal popular. Ele será certamente levado ao tribunal popular. O seu cliente que está fora de São José dos Pinhais, não vai poder ter uma vida o resto da vida escondido, ou vai? Como é que faz documentação? Eles podem acabar chegando até o seu cliente. Ele está à inteira disposição das autoridades policiais, da autoridade judicial. Ele comparecerá sempre que for chamado, não tem problema nenhum. Ele terá que vir. Até uma garantia, é um direito do próprio Edson Brits ter aquele que o acusa, ter de frente, sentado com ele, fazendo a acusação, fazendo o testemunho do que ele viu. Então, isso acontecerá. Mas eu não tenho dúvida com o trabalho da polícia, da forma que está acontecendo, eu não tenho dúvida de que ele estará muito bem auxiliado, estará muito bem cuidado, Paulo. Doutor, eu gostaria de pedir para o senhor continuar aqui, me dá só um tempinho, daqui a pouquinho eu vou lhe fazer a segunda pergunta. Com o maior prazer. Por que este crime aconteceu? Quais as razões que levaram ao crime? A história do suposto estupro. Segura que eu já volto com o doutor Será um Jacó, prazer. que quero agradecer, está gentilmente vindo aqui no Cidade Alerta Paraná. Doutor Jacó está aqui nos estúdios da RIC TV Record, ele é o advogado da principal testemunha deste caso que resultou na morte do jogador Daniel. Principal, testemunha essa ameaçada. Mas eu quero saber do doutor Jacó, por que aconteceu este crime? Quem mais está envolvido neste crime? Doutor, nós vamos para um rápido intervalo e logo na sequência eu quero as respostas. Segura! Cidade Alerta já volta. Estamos de volta aqui com o doutor Jacó, ele que é o advogado da principal testemunha do caso do jogador Daniel. Eu lhe perguntava agora há pouco sobre quais seriam as razões desse crime. Com toda a sua experiência criminal e de tudo que tem lido no processo, conversado com as pessoas, afinal de contas, por que é que o Edson Brits tirou a vida do jogador? Olha, isso é uma coisa um pouco difícil de se avaliar, porque você tem a versão apresentada pelos defensores, você tem a versão apresentada pelas testemunhas e pela acusação. Quando você tenta imaginar aquilo que a defesa diz, aquilo que o Daledoni, o Edson Brits e as outras pessoas dizem, você percebe claramente que o que eles tendem seria um homicídio privilegiado. Ou seja, o Edson Brits, movido por razões absolutamente emocionais, teria tirado a vida de Daniel, porque Daniel, em tese, teria estuprado ou tentado estuprar a Cristiane. Essa seria a linha da defesa do que se tem veiculado, do que se tem visto no inquérito policial. Agora, o que se percebe, fazendo uma leitura mais aguçada, olhando ali com clareza mesmo, o que diz as outras testemunhas, aquilo foi frieza mesmo. A motivação ainda é escura. Amanhã, com a entrega do relatório pela autoridade policial, isso vai ficar muito evidente, que é o posicionamento do delegado sobre o que ele acha, o que realmente motivou. Se é uma mentira do Edson Brits, com relação
supostamente a esse estupro, ou se foi por motivação claramente criminosa, simplesmente por ser frio. Em que parte da casa o seu cliente, a testemunha principal, estava? Porque o crime teria acontecido, vamos dizer, o início do crime no quarto, onde o Edson teria pegado o jogador com a esposa dele. Mas o seu cliente estava onde na casa? Ao lado de fora, próximo à churrasqueira, junto com outras 2 testemunhas. E ouviu gritos? Quando ele ouve o grito, ele vai até a janela para saber o que estava acontecendo, porque haviam pedidos de socorro. E é ali, naquele momento, em que ele flagra Edson Brites enforcando Daniel. E aí o seu cliente fez o quê? Como arrombaram a porta. E aí... Arrombaram quem? Arrombaram, as pessoas arrombaram. As outras 3 pessoas que chegaram, porque o Edson Brites entra pela janela. O Edson Brites não consegue entrar pela porta e entra pela janela. E ali todo mundo presenciando isso. E como houve várias pessoas batendo no Daniel, a reação foi tentar fugir. Ele tenta pular o muro, junto com uma outra testemunha, inclusive, ele tentou pular o muro, não conseguiu. Doutor, nós vamos ter um julgamento pelo Tribunal do Júri, 7 pessoas serão colocadas lá para decidir que pena e quem será condenado, quem não será condenado. E aí lhe pergunto, o senhor estará nesse Tribunal do Júri, com detalhe, enfrentando o Daledoni Júnior? Paulo, eu digo uma coisa para você com segurança. A testemunha que eu represento, por razões mais do que óbvias, tem e deve ter medo de tudo que está acontecendo. Agora, o Daledoni pode impingir medo a outras pessoas. Em mim, não. Eu digo isso para você, se eu pudesse eu falaria isso olhando para ele, nos olhos dele, de você, Daledoni. Medo, eu não tenho. E por que não? Porque, sinceramente, eu sou advogado, eu tenho um respeito, Paulo, muito grande pela defesa, porque é onde me forjei, é onde nasci como defensor. Eu consigo respeitar o posicionamento do Daledoni, mas quando você vê um advogado investido do munus que ele tem, o munus constitucional, fazer um papel como esse, de acusar inocentes, de não ser medido com as palavras, acusar testemunha, acusar advogado de testemunha, não ter respeito com os colegas, não tem respeito com você, como protagonizou uma discussão contigo, claramente você vê que é um papel que não me agrada enquanto colega, não me agrada. Então, medo do Daledoni, acredite, eu não tenho, eu sou especialista em tribunal do júri, medo do Daledoni é algo que realmente não me tira 15 segundos de sono. Na verdade, nós não temos que ter medo de advogado, não temos que ter medo de nada. Talvez devamos ter medo de pessoas que matam, que esquartejam, que somem com o corpo, que somem com partes de um homem. Talvez esse tipo de gente a gente possa ter medo. Isso claramente é assustador. Obrigado por sua presença, boa viagem e vamos continuar acompanhando. Foi uma satisfação, muito obrigado por me receber. Obrigado, boa viagem. Doutor Jacó, representando a testemunha-chave.